Você sabe também que, além da psicografia, Chico tinha a psicofonia, que é a mediunidade da fala, aquela através da qual o espírito se utiliza do aparelho fonador do médium para falar ao público ou dentro de uma reunião privativa. Ele foi médium de desobsessão, recebendo pela psicofonia. Geralmente, Chico Xavier recebia os espíritos mais difíceis, né? Espíritos de assassinos, de suicidas, de perseguidores da doutrina espírita, de perseguidores do cristianismo, espíritos em licantropia, em zoantropia, muito difíceis. Eu participei de algumas dessas reuniões, eram impressionantes, né? A versatilidade mediúnica de Chico Xavier recebendo os espíritos mais ligados às sombras terrestres. E depois, no final da reunião, ele recebia os benfeitores espirituais. Parecia outra pessoa, né? Recebendo, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, o irmão dele, José Xavier, os poetas Augusto dos Anjos, Castro Alves, Maria Dolores, a nossa querida Meimei, o espírito de Sheila. Então ele recebia e transmitia a mensagem pela psicofonia. E o mais impressionante nesse momento também eram os fenômenos físicos, que é outra mediunidade de Chico Xavier, a mediunidade de efeitos físicos. Era impressionante como ele exalava perfume ou éter de acordo com a circunstância. E ele falava conosco que quando este fenômeno de efeitos físicos era ligado mais ao éter, né, a gente via que o ambiente todo se enchia daquele éter, ele falava que era o espírito de Sheila, que foi enfermeira na Terra, né, na Segunda Guerra Mundial, que ela estava, quando ela fazia essa manifestação, era porque algum dos presentes estava doente, precisando de socorro. Às vezes também era André Luiz, médico, e também Dr. Bezerra de Menezes, médico. Agora, o mais comum era o fenômeno de rosas, que recendia, gente, vocês não têm ideia, recendia rosas pelo ambiente, né? E aquilo ficava dias, era impressionante. E ele falava que eram dois espíritos, geralmente Meimei ou a Rainha Santa Isabel de Aragão, de Portugal e de Algarves, do século XIII para o XIV, que é a nossa querida veneranda de nosso lar, que ela sempre se manifestava pelo fenômeno das rosas. Dentro dos efeitos físicos, entre esses de cheios, havia também o de materialização. Por exemplo, nós levávamos para o Chico Xavier aquelas garrafas de 1 litro de, de, de água, água mineral pura, que a gente comprava antes de chegar na casa dele, a gente comprava numa farmácia, numa drogaria ou num supermercado, alguns litros de água mineral fechado, todos os litros fechados, todas as garrafas. E a princípio a gente pedia a ele, você podia, Chico, fluidificar essas águas? Depois a gente viu que nem precisava pedir. A gente só chegava com a garrafa d'água e punha a garrafa d'água em cima da geladeira do Chico, né? Ficava lá. Daí um pouco a gente ficava conversando, algumas horas. Daí um pouco ele falava: a água já está fluidificada. Os espíritos puseram lá o medicamento ou o benefício de que vocês estão necessitando. E era impressionante, porque dentro da água, né? Dentro da água aqui, a gente, vamos supor que a água cheia de 1 litro, você via claramente aquela massa esbranquiçada dançando no meio da água. Que ela se materializava dentro da garrafa, da água fechada, não é? E estava ali
materializada. E ele falava conosco, quando você chegar em Belo Horizonte, a gente tinha aquele filtro de barro, né? Ele falava, tirem desse vidro um copinho da água e joguem dentro do filtro, porque lá dentro vai multiplicar. Então, 1 litro de água fluidificada pelo Chico Xavier, com esse fenômeno de materialização, de ectoplasma ou de energias do mundo espiritual, durava às vezes um mês inteiro lá em casa, porque a gente ia pondo aos pouquinhos dentro do filtro e aquilo ia se propagando. Agora, o mais extraordinário era o gosto de rosas que a água ficava e o cheiro, quando a gente abria, pegava, fazia assim com a garrafa d'água, aquilo recendia o ambiente, né? Impressionante.